Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no ano de 1861, no mês de abril de 1861. E vamos iniciar hoje exatamente o que, Carlinha? Fala pra gente. Progresso de um espírito perverso. Vamos ver então qual é o progresso desse espírito. Então, eu já solicito para que você faça a nossa prece de gratidão a Deus. Jesus amado, Pai querido, que nos envolve em todos os momentos na misericórdia, no carinho, na proteção, te agradecemos mais uma vez a oportunidade desse encontro, de estudo, de trabalho, de aprendizado. Que essas lições sejam por nós realmente aprendidas, que possamos caminhar com elas como lumes, como guias, sabendo que são auxiliares poderosos das lições de Jesus. Ajuda-nos a não esquecer essas lições, a compreendê-las e vivenciá-las. E nesse estudo, que possamos também, ainda uma vez mais, sentir toda a bondade, todo o carinho, todo o refrigério que a nós sempre é dirigido. Que assim seja. Então, hoje, o artigo é este: o progresso de um espírito perverso. Foi uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, pela médium Senhora Costello. Sob o título de Castigo do Egoísta, publicamos no número de dezembro de 1860 várias comunicações com a assinatura de Clare, nas quais esse espírito revela suas más inclinações e a situação deplorável em que se encontra. Nossa colega, a senhora Costello, que a conheceu em vida e lhe serve de médium, empreendeu a sua educação moral. Não sei se vocês lembram, aquela médium no nosso estudo, também está no canal, está gravado, que ela dizia, não, eu quero ela só para mim, que queria a médium só para ela, para fazer tudo que ela quisesse, vocês se recordam. Essa é a senhora Clare, que queria ser a dona da médium. E ela está no céu e inferno. Que a conheceu, então, a senhora Costello a conheceu em vida e lhe serve de médium, empreendeu a sua educação moral. Seus esforços foram coroados de sucesso. Pode-se julgá-lo pelo ditado espontâneo seguinte, dado na sociedade a 1º de março. Então, abre aspas para a gente ver o que foi que a senhora Clare já falou agora. Abre aspas. Falar-vos-ei da importante diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores, arrependei-vos e o reino dos céus vos será aberto. Então, essa é a moral divina. Enfim, a moral divina aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo, os pecados ocultos que, diz ela, estão meio perdoados. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolhei, espíritos ávidos de verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal que não lhe prejudica o egoísmo e as falsas maquinações, mas que repele a paixão e os soluços de faltas confessadas aos olhos de todos. Arrependei-vos, vós que pecais, renunciai ao mal, mas sobretudo à hipocrisia que oculta a torpeza do mal sob a máscara risonha e enganadora das mútuas conveniências. Assinado Clare. Então, para quem na primeira comunicação não se importava com muitas coisas, ela já vem com uma elevação moral, sabendo, olha, arrepender de verdade, não é da boca para fora, deixar oculto, a hipocrisia, né? Não sei, ninguém sabe, então sou boazinha. Esse não vai adiantar depois. Continua Kardec. Eis outro exemplo de conversão obtido num caso mais ou menos semelhante. Na mesma sessão se achava uma dama estrangeira, médium, que escrevia na sociedade pela primeira vez. Havia conhecido uma senhora,
morta há 9 anos e que, quando viva, merecera pouca estima. Desde sua morte, seu espírito se mostrava ao mesmo tempo perverso e mau, não buscando fazer senão o mal. No entanto, bons conselhos tinham acabado por levá-la a melhores sentimentos. Nessa sessão, ela dita espontaneamente o que se segue. Então, uma sessão aí só de espíritos convertidos praticamente, né? Progredindo. Isso em espírito, né? Aí que vem aquela tese, mas a gente não evolui no mundo espiritual, é porque a gente confunde um pouco as palavras. Ela está se arrependendo e modificando sua atitude, mas o que vai caracterizar a sua evolução é quando ela encarnar e colocar em prática o que ela está aprendendo no mundo espiritual. Aqui é a prova. Lá é conhecimento, é teoria. Conhecimento, né? teoria, arrependimento, o que eu fiz, né? Isso vai ficar gravado nela, isso vai ficar gravado na alma, né? E quando ela reencarnar, isso vai ter uma força dentro dela, mas ela poderá sucumbir novamente, ou não. Abre aspas. Peço que orem por mim, preciso ser boa. Persegui e obsidiei muito um ser chamado a fazer o bem e Deus não quer mais que eu persiga, mas temo que me falte coragem. Ajudai-me, fiz tanto mal. Oh, como sofro! Eu me comprazia com o mal praticado, para ele contribuindo com todas as minhas forças, mas já não quero fazer o mal. Oh, orai por mim. Legal. Adélia. E aí se explica bem, ela tem conhecimento do que ela precisa fazer, mas ela não sabe se será capaz. Né? Então, assim, aí vem a condição dela passar pelas provas. Né? E 9 anos ela está desencarnada, né? Mas já está pedindo ajuda. Eu preciso, né? Eu preciso melhorar. Me ajudem, orem por mim. E você vê que diz, quando ela era viva, ela merecera pouca estima. O povo não gostava muito dela. Por que será, hein? Não cativou amigos. Né? Ela não deveria ser uma fala pessoa simpática. Que ela perseguia a pessoa. Né? E ela gostava. Não tinha nenhuma outra justificativa. Ela dizia, eu me comprazia com o mal. Era de gosto. Era de gosto mesmo. Então a gente vê que Kardec coloca essas duas comunicações também para mostrar que existe um progresso na erraticidade e que a gente vê aqui que elas se transformam, mas como a tia disse, ainda falta ver ele passar pela prova, pela prática, que foi só teoria. Agora nós vamos iniciar o artigo sobre a inveja dos médiuns. Sobre a inveja dos médiuns também pode ser aprofundar no capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, lá do livro dos médiuns, que já está no canal também. E essa comunicação foi enviada pelo senhor K.Y., correspondente da Sociedade de Carluch. É uma cidade alemã, essa Carluch. Ou seja, um correspondente internacional. Ele recebia muitas correspondências. Por si mesmo e por sua própria inteligência, o homem vão, aqui o homem vaidoso, o homem arrogante, presunçoso, esse vão assim, o homem vão é tão desprezível quanto digno de comiseração. Afasta a verdade de sua frente para substituí-la por argumentos e convicções pessoais que julga infalíveis e irrevogáveis, porque lhe pertence. Então, se eu sou vaidosa, tudo que eu acho, tudo que eu sigo é o correto. O seu não me interessa, porque você não é eu, então está errado. O homem vão é sempre egoísta e o egoísmo é o flagelo da humanidade. Entretanto, ao desprezar o resto do mundo, mostra bem a sua pequenez. Repelindo verdades que para ele são novidades, também mostra a limitação da própria inteligência, pervertida por sua obstinação, que mais aumenta sua vaidade e seu egoísmo. Ele está falando aí sobre a inveja dos médios, mas esse homem vão, a gente pode refletir que é a gente, somos nós. Aí, quantas vezes a gente não acha que a nossa ideia é a que deve prevalecer, é a que está correta?
Então, e ele diz que o homem vão é sempre egoísta. E o que é uma pessoa egoísta? É quando ela, o sistema dela, o que ela pensa, vem em primeiro lugar e está sempre correto. Ele não está nada mais, esse espírito não está nada mais que falando de nós. E pervertida por sua obstinação, a inteligência dele é pervertida por sua obstinação, que esse apego forte às suas próprias ideias, né? Apego forte, que mais aumenta a sua vaidade e seu egoísmo. Ter a certeza que tem razão. Né? E ao mesmo tempo o limita, né? Porque ele não se permite. Isso é tão nosso que a gente tem até aquela famosa pergunta: tu quer ter razão ou tu quer ser feliz? Aí, né, a pessoa, eu quero as duas coisas. Infeliz do homem que se deixa dominar por esses dois inimigos de si mesmo, orgulho e egoísmo, que ele citou lá em cima. E é inimigo de quem? Do homem. De si mesmo. De si né? mesmo, é. Porque é ele que nos destrói. E é só ele que perde, porque ele se obstina, ele se afasta dos outros. O egoísta, o vaidoso, o orgulhoso, aonde está tem encrenca, aonde está tem antipatia, aonde está tem confusão, não vive em harmonia com ninguém, é muito desagradável, né? Todos nós temos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Isso ainda faz parte, infelizmente, da nossa condição. Mas quando você tem um tanto mais, um pouquinho mais, já é ruim. E aí quando tem isso exacerbado, fica mais difícil ainda a convivência. É praticamente uma existência de muito sofrimento. Porque tem que ter um pouquinho de humildade para aceitar os outros, né? Respeito, sabe, Mita? É aquilo que eu digo, o que nos falta é respeito pelo outro. Respeito pelo outro, é respeitar o outro do jeito que ele é. Ninguém tem direito de querer mudar o outro. É isso que nos falta. A gente acha que o nosso jeito é o certo, que a nossa forma é... E aí é que a gente sofre e vai criando antipatia, né? Infeliz do homem que se deixa dominar por esses dois inimigos de si mesmo. Quando despertar nesse estado em que a verdade e a luz fundir-se-ão de todos os lados sobre ele, só verá em si um ser miserável, que se exaltou loucamente acima da humanidade durante a sua vida terrena e que estará muito abaixo de certos seres mais modestos e mais simples aos quais pensava impor-se aqui na Terra. Ou seja, a dor moral na hora que desencarnar e se der conta da realidade espiritual. Se deparar com a verdadeira realidade, que não é os saberes do mundo, nem a vaidade do mundo, né? Eu sempre gosto quando o Emmanuel diz que a matemática de Deus é diferente da nossa. A gente conta títulos, conta graduação, conta o que tiver, e lá não é isso. É o que tu fizeste, qual o bem que tu praticaste, quanta de humildade, de bom exemplo que tu deste. Por isso que o Evangelho diz, todo aquele que se eleva será humilhado. Será rebaixado, porque ele se eleva, então ele se coloca numa condição superior. Ele se acha uma pessoa superior. E quando chega no mundo espiritual, vai se deparar que é o miserável. Porque se eu me acho um ser superior, isso já mostra o quanto eu sou miserável. Isso já mostra uma fragilidade nossa. Lembra da Revista Espírita de 58, que nós estávamos lendo? Qual era o nome da rainha? A rainha de Oude, né? Nossa, como ela era, né? E você vê que ela ainda não percebeu, a ficha dela ainda não conseguiu cair, né? Então, é isso, né? A gente acaba, todo aquele que a gente se eleva, acaba sendo rebaixado porque se depara numa condição de miserável, né, no mundo espiritual. Né? E até Jesus deu a dica, né? Se tu fores a uma festa, não escolhe os primeiros lugares, para que não venha o dono da casa e te diga para te colocar no último. Melhor seria tu escolher o último e ele dizer vem para frente, do que ao contrário. Verdade. E é interessante que ele fala que assim, quando despertar nesse estado em que a verdade e a luz fundir-se-ão de todos os lados sobre ele. Então, assim, não tem mais o que esconder, não tem como escamotear, fingir. Verdade e luz por todos os lados. Porque quando a gente desencarna, a máscara cai. Os véus todos
Tem Até os pensamentos. tudo. É porque às vezes, quando a gente diz assim, as máscaras caem, porque às vezes nós nos enganamos, né? A gente acredita que é verdade, né? E aí no mundo espiritual não tem disso. Lá a gente vai se deparar verdadeiramente com aquilo que nós tentamos mentir para nós mesmos, né? Verdade e luz de todos os É lados. tão legal e que mesmo quando a gente tenta, eu acho legal que assim, o André Luiz no nosso lar é bem nós, né? Que vai pedir coisas, quando vai caindo a ficha, não, agora tu vai dizer o que tu quer. Que ele quer escapar. Prossegue o artigo. Sede humildes de coração, vós a quem Deus permitiu participasseis de seus dons espirituais. Não atribuais nenhum mérito a vós mesmos. E aqui agora ele já está direcionando para os médiuns, né? Assim como não se o atribui à obra e aos utensílios, mas ao operário. Lembrai-vos bem de que não passais de instrumentos de que Deus se serve para manifestar ao mundo o seu Espírito onipotente e que não tendes nenhum motivo para vos glorificardes de vós mesmos. Recado aos médiuns, humildade. Isso me fez lembrar, uma vez eu estava ao lado da minha mamãe e a gente ali conversando e me chegou uma mensagem pela uma rede social, mas uma mensagem tão linda que foi direcionada de gratidão e eu li para a mamãe. Olha, mamãe, essa mensagem que me mandaram. E ela, quando eu acabei de ler, ela olhou para mim, mas não era ela, não era média ostensiva também. Ela disse assim, não é para ti, Conceição, não é para ti, é para o que tu fazes com Cristo. Mas olha que chamada que eu peguei atrás, que ela nem ela se percebeu. Mamãe não é espírita, mamãe sempre foi católica, né? Mas sempre respeitou a doutrina que a gente professa. E você vê que é algo muito sutil. Se nós não estivermos atentos, a gente começa a achar que aquilo é para nós e não é. É para o trabalho que tu fazes. Os aplausos é para o trabalho que é do Cristo. A fala é dele, o ensino é dele, é tudo dele. O máximo que a gente é um microfone que reverbera. Mas o texto, o material, o ensino, tudo é de Jesus. Nada é criação nossa, a gente só replica. E é legal como ele diz aqui, atribuir a obra, isso não é o operário, isso é o utensílio. O utensílio. O operário é o que vai, que realiza, que mexe, a gente só é o objeto. Que a gente tem que estar limpo, que é para não sujar o trabalho. E a gente inverte com a vaidade, inverte isso achando que é obra nossa. A obra não é nossa. Há tantos médiuns, que se tornam vãos em vez de humildes, à medida que seus dons se desenvolvem. Isto é um atraso no progresso, pois no lugar de ser humilde e passivo, muitas vezes o médium repele, por vaidade e orgulho, comunicações importantes dadas a lume por outros mais merecedores. Porque o que acontece aí, Carlinha? Muitas vezes o médium repele por vaidade e orgulho. Lá no livro dos médiuns tem assim, que Deus não fala por boca suja. Então, o que afasta os espíritos nobres do médium é justamente o orgulho e a vaidade. Eles se afastam. Por quê? Porque o médium, ele é um intérprete. Não é assim algo pessoal. E a Carla está muito vaidosa, vamos afastar dela, não quero mais me comunicar. Não é isso. Como o médium é um intérprete, ele vai interpretar o pensamento do espírito e ele está no nível de vaidade e orgulho tão grande que ele se torna um ser incapaz. A afinidade vai desfazendo. Ele se torna um ser incapaz de interpretar o pensamento de um espírito superior. Ele não sabe mais interpretar. Ele vai torcer tudo. Por isso que ele se afasta. Para que eu possa interpretar um pensamento de um espírito nobre, eu tenho que estar no esforço da nobreza moral. Então, por isso é que ele se afasta. Porque a pessoa... ele afasta. E os espíritos se afastam. Eles não utilizam mais esse objeto, esse instrumento, que se torna incapacitado. Ele pode até ter afinidade fluídica, porque é um médium,
tem uma capacidade de combinação fluídica muito grande, mas não há sintonia. Ele não consegue interpretar o pensamento mais. Ou deturpa tudo, né? Mistura tudo, ele não consegue. Eles se afastam para não ter esse problema. Exatamente, se afasta. Deus não considera a posição material de uma pessoa para lhe conferir o espírito de santidade. Bem longe disso, já que muitas vezes exalta os humildes entre os humildes, para dotá-los com as maiores faculdades, a fim de que o mundo veja bem que não é o homem, mas o Espírito de Deus pelo homem que faz milagres. Como disse, o médium é simples instrumento do grande Criador de todas as coisas, e a este último é que deve render glórias. É a ele que deve agradecer por sua inesgotável bondade. E quando ele diz aqui que Deus não considera a posição material de uma pessoa, porque às vezes, quanto maior condição material, maior condição de estudo, né? Maior condição de saberes do mundo, né? Como diz, para ter essa vaidade, essa presunção de que eu sei alguma coisa. Mas ele diz que já que muitas vezes ele exalta os humildes entre os humildes, que às vezes pode ser uma pessoa que é analfabeta, que não sabe nem ler nem escrever, mas que é capaz de dar comunicações grandiosas, como ele diz aqui, ó. Como disse, o médium é simples instrumento do grande Criador. Mas se ele tiver uma humildade e essa capacidade de interpretar o que quer dizer os espíritos nobres, eles vão se utilizar. E aí a gente tem o Chico, né? Para deixar isso. Aqui em 1861 ainda não tinha Chico, mas nós tivemos para comprovar. Gostaria também de dizer uma palavra sobre a inveja e o ciúme, que muitas vezes reinam entre os médios e que, como erva daninha, é preciso extirpar desde que começa a aparecer, temendo que abafe os bons germes da vizinhança. Ele destrói a relação, destrói o trabalho, destrói tudo. E desde o começo, o Kardec, quando ele vê as médiuns, depois ele passou a usar só abreviaturas, para não exaltar a vaidade, né? Primeiro ele começa falando, né, que nesse artigo, do egoísmo e do orgulho. E agora ele fala mais a inveja e o ciúme. E eu achei interessante que não só para os médios, mas eu acho que em qualquer situação para nós, estipar isso desde que começa a aparecer. Já pede, faz igual a senhora Adele, já começa a rezar, reze por mim para tirar isso de mim, pelo amor de Deus, que eu não sei se eu vou conseguir. É um espírito de verdade no Evangelho no Espiritismo. Fazer calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. O espírito de verdade solicita isso aos espíritas, né? Mas não só os espíritas, mas qualquer relação onde tem inveja e ciúme, seja de amizade, seja de qualquer coisa, vai destruindo, né? No médium, a inveja é tão temível quanto o orgulho. Prova a mesma necessidade de humildade. Direi mesmo que denota falta de senso comum. Não é mostrando inveja dos dons do vosso vizinho que recebereis dons semelhantes. Porquanto, se Deus dá muito a uns e pouco a outros, ficais certos de que, assim agindo, tem um motivo bem fundado. A inveja exaspera o coração, abafa mesmo os melhores sentimentos. É, pois, um inimigo que só se poderia evitar com muito cuidado, pois não dá nenhuma trégua, uma vez que se apoderou de nós. Isso se aplica a todos os casos da vida terrena. E aqui é o que a gente está falando, né? A todos os casos da vida terrena, fica atento, né? Mas eu queria falar principalmente da inveja entre os médios, tão ridícula quanto desprezível e infundada, e que prova quão fraco é o homem quando se deixa escravizar pelas paixões. Assinado Luz. E uma coisa interessante, que isso é um artigo, uma comunicação de 1861. E ele está falando da vaidade, do egoísmo, da inveja e do ciúme entre os médiuns.
Se ele falou isso naquela época, é porque isso já existia. Então, que isso também não deve estar desaparecido dentre nós, né? Para a gente ficar atento e se observar quanto a isso. Como ele falou, em todos os momentos da vida diária, mas mais principalmente quem atua como médium para se vigiar contra isso, né? E aí tem aquela frase do Emmanuel que ele diz, a golpes de disciplina. Não se vencerá com desejos vãos, golpes de disciplina. Observação. Quando da leitura desta última comunicação perante a sociedade, estabeleceu-se uma discussão sobre a inveja dos médios comparada com a dos sonâmbulos. Um dos membros, o Sr. D., disse que a inveja, em sua opinião, é a mesma em ambos os casos e, se aparece com mais frequência entre os sonâmbulos, é porque, nesse estado, eles não a sabem dissimular. O Sr. Allan Kardec refuta essa opinião e diz, abre aspas, a inveja, diz Kardec, parece inerente ao estado sonambúlico, por uma causa difícil de ser compreendida e que os próprios sonâmbulos não podem explicar. Tal sentimento existe entre os sonâmbulos que, em vigília, só agem entre si com benevolência. Nos médios está longe de ser habitual, prendendo-se, evidentemente, à natureza moral do indivíduo. Um médium tem inveja de outro médium porque está em sua natureza ser invejoso. Esta falha, consequência do orgulho e do egoísmo, é essencialmente prejudicial à boa qualidade das comunicações, ao passo que ao sonâmbulo mais invejoso pode ser muito lúcido, o que se concebe facilmente. O sonâmbulo, o médio, ele pode, como ele diz, isso é mais comum entre o sonâmbulo, porque quando o sonâmbulo, quando ele emancipa, né, ele entra em contato com ele mesmo, ele entra em contato com a alma, com as potências da alma dele, e ele pode, mais como ele diz, quando eles estão em estado sonambúlico, ele parece, vamos dizer assim, mais autêntico do que quando ele está no estado normal, que no estado normal a gente consegue disfarçar tudo, né? A gente consegue, ninguém lê o pensamento do outro, ninguém fala, a gente tem filtros para falar, principalmente quando a gente está com outras pessoas. E ele diz que os médios fazem isso, mas os sonâmbulos, quando eles estão emancipados, eles estão mais, vamos dizer assim, à vontade. O sonâmbulo vê por si mesmo, é o seu próprio espírito que se desprende e age. Não necessita de ninguém. O médium, ao contrário, não passa de intermediário, recebe tudo de espíritos estranhos e sua personalidade está muito menos em jogo que a do sonâmbulo. Os espíritos simpatizam com ele em razão de suas qualidades ou de seus defeitos. Ora, os defeitos mais antipáticos aos espíritos bons são o orgulho, o egoísmo e a inveja. A experiência nos ensina que a faculdade mediúnica, enquanto faculdade, é independente das qualidades morais. Pode, assim como a faculdade sonambúlica, existir no mais alto grau no homem mais perverso. O mesmo não se dá absolutamente em relação às simpatias dos espíritos bons, que naturalmente se comunicam tanto mais à vontade, quanto mais puro e sincero for o intermediário encarregado de transmitir o seu pensamento, e quanto mais se afaste o médium da natureza dos espíritos maus. A este respeito, fazem o que nós mesmos fazemos quando tomamos alguém para confidente, especialmente no que concerne à inveja. Como esta imperfeição existe em quase todos os sonâmbulos, sendo muito mais rara nos médios, parece que nos primeiros é uma regra e nos últimos a exceção, donde se segue que a causa não deveria ser a mesma nos dois casos. Allan Kardec. O fenômeno do sonambulismo, ele é um fenômeno anímico, é a própria alma do médium atuando. No fenômeno mediúnico, não, é um outro ser, um outro espírito falando através do médium. Então ele diz aqui, olha,
Nos médios está longe de ser habitual. Habitual o quê? A inveja, o ciúme. Ele volta aqui. Tal sentimento existe entre os sonâmbulos que em vigília, quando estão acordados, só agem entre si com benevolência. Nos médios está longe de ser habitual, pretendendo-se evidentemente ao quê? A natureza moral do indivíduo. Um médio tem inveja de outro médio porque está em sua natureza ser invejoso. Não é o fato da faculdade ou do espírito. Se ele é, porque isso está dentro da sua natureza. Esta falha, consequência do orgulho e do egoísmo, é essencialmente prejudicial ao quê? À boa qualidade das comunicações. Ao passo que no sonâmbulo, mais invejoso pode ser muito lúcido, que se concebe facilmente. Então, o sonâmbulo, ele pode se comunicar porque é a alma dele que se comunica. Já no médio, não, isso vai interferir. Porque os espíritos nobres não irão falar por médio que sejam invejosos, orgulhosos e presunçosos. Entendeste? Então, no sonambulismo vai haver o fenômeno. Já no fenômeno mediúnico, não. Porque quem vai falar são os espíritos nobres. E eles se afastam. Era aquilo que a gente estava conversando. Ele diz, olha, o sonâmbulo ele vê por si mesmo. É o seu próprio espírito que se desprende e age. Não necessita de ninguém. Mas o médio, ao contrário, não passa de intermediário. Ele recebe tudo de espíritos estranhos e sua personalidade está muito menos em jogo que a do sonâmbulo. Porque se é o espírito que está falando, não é a personalidade do médio que está sendo avaliada. Os espíritos simpatizam com ele, com o médio, em razão de suas qualidades ou de seus defeitos. Ou seja, aí já muda tudo. Pode ter espírito? Pode, mas eles vão estar de comum acordo, em afinidade com as qualidades do médio. Difere do sonâmbulo. E aí ele finaliza dizendo que a experiência ensina que a faculdade mediúnica, enquanto faculdade, é independente das qualidades morais. A faculdade mediúnica é assim. O fato de você ser médio, isso não caracteriza, isso não te dá o certificado de nobreza ou de moral. A faculdade mediúnica ela é neutra. Quem vai dar qualidade à faculdade, aí sim, é o uso e a condição moral do médium. Pode assim como a faculdade sonambúlica existir no mais alto grau do homem mais perverso. Já o mesmo não se dá absolutamente em relação às simpatias dos espíritos. Pode haver a faculdade? Pode. Um médium, inclusive, pode. Agora, ele afasta os bons. Os maus acabam atuando. Entende? Muito legal, né? Eu estava só discordando aqui, porque ele fala a exceção, de onde se segue que a causa não deveria ser a mesma nos dois casos. Mas a origem da inveja, eu acho que a inveja é a inveja. Estou concordando com o senhor D. Ela vai atuar na mediunidade, se é anímico ou se é mediúnico, a diferença do que vai acontecer. Mas a inveja é a inveja, está no espírito ou no outro. Mas ele está dizendo aí... Porque se for mediúnico, tu pode dizer que é o espírito. Entendeu? Não, isso aí foi uma atitude do espírito, não tem nada a ver comigo, não. Mas no processo do sonambulismo, não, é o que é o próprio espírito do médium, né? Não, mas quando ele está dizendo que quando o médium tem inveja, ele que é um espírito invejoso, que é a mesma coisa. Na realidade, no final, ele quer dizer assim, se o médium é invejoso, é dele mesmo. E se o sonambúlico é invejoso, também é dele mesmo. Só que o do sonambúlico, aí ele faz a diferença... As consequências. Ele só diverge as consequências porque no sonâmbulo, como a tia falou, é da alma dele mesmo. Do médium, aí a gente já vai ver do médium as comunicações, não a faculdade, porque aí que ele faz essa distinção entre a faculdade e as simpatias. Mas que a inveja é a inveja. Mas que a inveja é tudo inveja. Só para dizer que a inveja é a inveja, né? E prejudica. E assim finalizamos mais esse estudo, que foi muito importante, revelador aqui das invejas, do orgulho, que serve não só para o médium, mas para nós. Saber que é melhor a gente começar a se melhorar aqui, que lá do outro lado, já como a senhora Claire e a Adele, mas sabendo que teremos tempo para tudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais por mais essa oportunidade e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.